Os Requenstein. Pelo espírito, J. W. Rochester. Psicografado pela médium mecânica, Vera Krijanovskaya. Nota da Súria. Para quem adora Rochester, assim como eu, aqui está um livro legítimo desse adorado autor, psicografado pela única e inigualável médium que ele próprio a elegeu. O livro contém alguns erros ortográficos, devido à digitalização que fiz do meu livro físico. Desfrutem dessa maravilhosa história. Sinopse. Até onde pode chegar a obstinação de uma mulher por um homem? O livro apresenta a saga da família do Conde Requenstein, tradicional na Europa medieval. A história é narrada de forma fascinante e encantadora por J. W. Rochester, que desnuda as intrigas e trivialidades da corte europeia. Um livro de fortes emoções, narrado com singularidade de detalhes. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal e clique em playlist. Gratidão a você que deixa o seu gostei, e comenta, e que compartilha esses vídeos edificantes com as pessoas que estima. Se inscreva, o seu apoio ajuda o canal a crescer. Primeira parte. Gabriele. Capítulo 1. O tutor. Por uma das bem conservadas estradas da região do Rio Reno da Prússia, corria velozmente uma elegante carruagem. O par de cavalos que puxavam a carruagem era dirigido por um velho cocheiro de libré, em cujos botões estava gravada uma coroa de conde. O mês de setembro estava acabando e o outono já se fazia sentir. Caiu uma contínua garoa, e tudo ao redor estava mergulhado em espessa e cinzenta névoa. A estrada era montanhosa e emoldurada de ambos os lados por florestas fechadas. Ocasionalmente, através de frestas na floresta, viam-se paisagens maravilhosas, mas o viajante no interior da carruagem parecia estar imerso em profundos pensamentos, sem prestar atenção alguma aos locais por onde passava. Sua bagagem, um saco de dormir, maleta e o baú na boleia, indica que vinha de longe. O viajante era um jovem de 28 anos, alto, magro e bem formado, rosto característico, de traços firmes, era simpático. Ele tirou o chapéu e inclinou a cabeça nas almofadas da carruagem. Os cabelos castanho-dourados curtos e espessos, emolduravam em madeixas macias uma testa alta e branca, contrastando fortemente com o cetim azul da almofada, os bigodes e a barba curta eram da mesma cor. As sobrancelhas, mais escuras, juntavam-se na testa, e destacavam os grandes olhos negros, tranquilos e sérios, anuviados naquela hora por uma profunda tristeza que se denotava também na expressão dos seus lábios. Por vezes, seu rosto viril iluminava-se com o reflexo de uma energia, e de um orgulho interior próximos da obstinação. O barão Gottfried Weirenfels era o último descendente de uma antiga e nobre família, que empobrecera aos poucos em decorrência de guerras e infortúnios. Seu pai tentara reaver a fortuna com especulações, que de início pareceram dar certo, mas que no fim arruinaram-no. Abatido por esse infortúnio, o velho barão suicidara-se, deixando ao único filho somente dívidas, e a obrigação de cuidar da mãe, e da jovem esposa com quem Gottfried tinha acabado de casar. Por mais de um ano ele lutara desesperadamente para conservar uma pequena propriedade que garantia a sua modesta existência. Entretanto, uma inesperada bancarrota tirara-lhe até este último recurso. A morte da esposa atingira seu coração com igual dureza, e um colapso nervoso deixara-o de cama por alguns meses. Logo que sarou, o rapaz começou a pensar no que fazer para melhorar sua situação. Estava abatido, mas não derrotado. Ajudado por alguns amigos, Weirenfels levou sua velha mãe e sua pequena filha, Lilia, que na época tinha 1 ano e 3 meses, e instalou-as na casa de uma velha parente, sua madrinha. Decidira viajar e tentar a sorte na América. Já estava se preparando para a viagem ao Novo Mundo,
quando uma inesperada oferta mudou seus planos. O banqueiro Friedman, velho amigo de seu pai, que tinha grande afeição pelo rapaz, enviou-lhe um convite pedindo seu comparecimento urgente para discutir uma importante proposta. Após trocarem cumprimentos, o banqueiro disse a Gottfried sem maiores preâmbulos: Meu caro Verenfels, tenho uma proposta a lhe fazer que creio ser mais vantajosa do que a viagem à América. Acabei de receber uma carta do conde Willibald Reichenstein, meu amigo e cliente. Ele pede-me para indicar uma pessoa inteligente, de alta educação e, principalmente, enérgica, para ficar responsável pela educação de seu filho que, por força de infelizes circunstâncias, foi estragado, tornando-se preguiçoso e extremamente insolente. Em 6 meses ele conseguiu acabar com a paciência de 3 tutores. O senhor acha que ser o bode expiatório desse monstro é um cargo vantajoso? Perguntou Gottfried com sorriso zombeteiro. Calma. Além do monstrinho que mal completou 9 anos, lá mora o seu pai, que é tão simpático e nobre quanto se possa imaginar. Ele está doente, solitário e vive isolado no seu castelo Reichenstein. A parte vantajosa desta proposta é a remuneração poupuda que o conde oferece a quem for recomendado, e que equivale ao salário de um alto funcionário do governo. Isso poderia tirar você da difícil situação em que se encontra, e também lhe daria a possibilidade de dar à sua mãe e à sua filha uma vida mais confortável. Você poderia até fazer uma poupança para o futuro e, mais tarde, tentar a sorte mais facilmente no novo mundo. Isso, naturalmente, depois de cumprir a obrigação que assumir, e de o pequeno Tancredo entrar para uma escola militar, conforme desejo de seu pai. Com a energia que possui, acredito que dará conta do pequeno monstrinho. Gottfried abaixou a cabeça. O bom senso dizia-lhe que o velho amigo tinha razão. Quais foram as circunstâncias que estragaram essa infeliz criança? Foi tudo culpa de sua mãe, respondeu Friedman. Dizem que a condessa é uma mulher leviana, que só se preocupa com roupas, procura a admiração de todos os envenenos que caem em sua rede. Não se sabe se ela foi a culpada no caso em que seu marido duelou com um dos seus admiradores mais ferrenhos, mas a condessa acabou abandonando o marido e levou consigo Tancredo, que, na ocasião, tinha 3 anos. Desde essa época ela mora no exterior, onde tem uma vida agitada, embora mantenha a aparência de decência, pois leva consigo a todos os lugares uma velha parente. Mas o filho, ela estragou completamente com muito mimo e adoração de seus defeitos. O conde, gravemente ferido no duelo, trancou-se em seu castelo e somente no ano passado soube da educação que seu filho recebia. Exigiu a devolução da criança e a mãe cedeu com a condição de lhe aumentar a sua pensão anual. O resto você já sabe. Somente esqueci de dizer-lhe que a mão direita do conde ficou fraca e você terá de ajudá-lo um pouco com a correspondência. Gottfried aceitou a proposta e, neste momento, encontramo-lo indo ao local de seu novo cargo. Uma certa preocupação secreta apertava-lhe o peito, e sua alma orgulhosa indignava-se com a ideia da posição de empregado que o aguardava. Suspirando profundamente, ele endireitou-se, passou a mão na testa como se estivesse tentando afastar os pensamentos incômodos e, após baixar o vidro da janela, começou a olhar a paisagem. Naquele trecho a estrada fazia uma curva e, em declive íngreme, descia para um vale entre morros cobertos de florestas. No fundo do vale, sobre uma colina, elevava-se uma portentosa edificação cercada de jardins. Era o castelo Reichenstein. Para a própria surpresa, o rapaz sentiu um aperto no coração. À medida que se aproximava, Gottfried pôde observar que o castelo era formado de diferentes construções de diversas épocas. Da antiga fortificação Reichenstein só restava uma torre enegrecida pelo tempo e coberta de era. Junto à torre havia um prédio com uma torrezinha no estilo renascentista.
No espaldar desses dois respeitáveis representantes do passado estendia-se o novo castelo, um amplo palácio em estilo italiano, com colunas, galeria e grandes terraços. Enquanto Gottfried examinava sua futura residência, a carruagem passou por uma alameda de carvalhos seculares, e virou em direção aos portões de grades douradas encimados por um brasão. Em seguida, após contornar um passo com um chafariz no centro, a carruagem parou diante do portão de entrada. 2 criados correram para receber o visitante, e um deles, ajudando-o a descer da carruagem, disse respeitosamente: "O conde deseja vê-lo, tão logo o senhor descanse da viagem. Então me conduzam aos aposentos que me foram reservados. Preciso me arrumar um pouco, depois irei ver o conde." Conduzido pelo criado, Gottfried passou pelo vestíbulo enfeitado de flores, de onde uma escada com corrimãos dourados e atapetada, levava para os quartos do andar superior. Em seguida, depois de passar por uma longa fila de salões de festas, chegou a uma bonita saleta contígua ao dormitório, onde colocaram sua bagagem. O rapaz examinou com grande curiosidade o quarto luxuoso, estranhando que ele tivesse sido reservado para um tutor. As paredes da saleta estavam revestidas de cetim cor-de-rosa, no qual estavam bordadas guirlandas de rosas e margaridas, formando um painel. Um enorme espelho, emoldurado pelas mesmas flores de porcelana, ocupava uma das paredes. Os móveis de pelúcia, e as cortinas eram da mesma cor, e um tapete de fundo branco cobria o chão. Divãs baixos, poltronas macias, muitas almofadas bordadas, espalhadas por todos os cantos, davam ao ambiente um ar de boudoir. A imaginação logo criava a imagem de uma linda mulher. Nota: boudoir é uma pequena sala de estar, elegantemente decorada, onde as damas da alta sociedade recebiam suas visitas em privado. O quarto vizinho, revestido de cetim cinza, também era estranho. A metade dele estava ocupada por enormes espelhos que refletiam de todos os lados a pessoa que se mirasse neles. Apontando para a cortina semicerrada, Gottfried perguntou ao criado que o ajudava a trocar de roupa: "Aonde leva esta porta?" "Ao quarto do pequeno conde, só que o senhor Tancredo trancou a chave, pois está muito descontente com a sua chegada." "Ele está trancado lá dentro." "O pequeno conde está no jardim." "Ele ficou muito zangado quando o informaram de sua chegada, quebrou um grande vaso chinês, escondeu a chave no bolso e fugiu." Gottfried trocou de roupa e dirigiu-se aos aposentos do senhor do castelo. O velho camareiro conduziu o rapaz ao gabinete do conde, anunciando previamente sua chegada. A forração das paredes e a mobília de cor verde musgo davam um ar austero e sombrio ao ambiente. Próximo à janela, um homem perto dos 50 anos estava sentado numa poltrona em cujo alto encosto havia um brasão. Suas pernas, cercadas de almofadas, estavam cobertas por uma manta. O rosto de palidez doentia conservava sinais de uma beleza notável. Os olhos escuros anuviados pela tristeza expressavam bondade e sofrimento. Os cabelos e a barba, ainda fartos, começavam a embranquecer. "Bem-vindo, Sr. Weirenfels. Meu velho amigo Friedman escreveu tão bem sobre a sua pessoa que o senhor conta desde já com minha confiança e simpatia", disse o conde, estendendo a Gottfried a mão emagrecida e dirigindo um olhar amigável à bonita e atlética figura do rapaz. "Agradeço-lhe, conde, e tentarei justificar a sua confiança", respondeu Gottfried, sentando na poltrona que o conde lhe indicara. "Prezado amigo, coloco em seus ombros uma pesada tarefa", continuou o anfitrião. "O caráter de Tancredo é tão ruim, que não consigo entender de onde ele adquiriu esses modos. Sua falta de educação e sua preguiça são inimagináveis, e tem aversão a qualquer trabalho. Até hoje ninguém conseguiu vencer sua teimosia e, quando irado, fica fora de si. Entretanto, quando conhecê-lo, o senhor perceberá, assim como eu,
que essa pequena e tão bem dotada criatura está se acabando moralmente. Farei o humanamente possível para educar seu filho. Entretanto, o Senhor me autoriza a aplicar castigos, caso eu considere isso necessário. Mas, claro, o Senhor tem a minha autorização. Entrego-lhe, como diria, o meu poder paterno. Castigue-o severamente, bata nele, se ele assim o merecer. Eu próprio deveria ter feito isso há tempos, mas a minha saúde não permite. Neste instante, ouviram-se passos no quarto vizinho, e no gabinete irrompeu um pequeno garoto em traje de marinheiro. Gottfried olhou-o com curiosidade, e compreendeu tanto o pesar do conde quanto sua fraqueza pelo filho. Nunca tinha visto uma criança tão bonita. O rosto pálido com traços finos e perfeitos de camafeu, emoldurado por longas e negras madeixas de cabelos que tinham reflexos azulados, parecia ser um modelo ideia, que somente um grande pintor seria capaz de criar. Todavia sua boca púrpura expressava capricho e teimosia, e nos grandes olhos azuis como centauras, brilhavam o orgulho e a insolência. Ao ver o novo tutor, Tancredo parou e, sem cumprimentá-lo, mediu de cima a baixo com um olhar de desprezo. Diabos o levem, resmungou. Em seguida, deu-lhe as costas, jogou-se na poltrona, pôs os pés na mesa e, pegando um charuto, acendeu e começou a fumar. O senhor está vendo? Disse o conde, desanimado, e em sua voz e em seus gestos, percebia-se uma irritação nervosa. Começarei imediatamente a educação do meu pupilo para obrigá-lo a entender como se deve comportar em presença do pai. Gottfried aproximou-se tranquilamente de Tancredo, tomou-lhe o cigarro jogando no cinzeiro e, levantando o menino, colocou de pé. Crianças pequenas não devem fumar, e você está proibido de encostar em charutos, disse ele severamente. Que esta seja a primeira e a última vez que eu presencio como você ousa se comportar com tanta indecência, diante do seu pai e de mim. E cuide de me obedecer, se não quiser ser severamente castigado. Por um instante, Tancredo ficou estupefato. Em seguida, tremendo de raiva, correu para o pai e, batendo os pés, gritou. Papai, não ouso deixar por aqui nem mais um dia este insolente, que ousou encostar as mãos sujas no conde Requenstein, e ainda ameaçá-lo. Mande-o embora imediatamente. Eu quero isso. Tancredo, você não tem vergonha? Você não me ama nem um pouco me causando tanta preocupação, balbuciou o conde com voz fraca. O menino jogou-se sobre ele e, abraçando seu pescoço, desandou a chorar. Não quero obedecer a ninguém, dizia ele por entre lágrimas. Quando estava com mamãe, todos faziam o que eu queria. Estudar é chato. Se quiser que eu ame você, mande embora este homem grosseiro. Seja sensato, meu filho, respondeu o conde, beijando a cabeça encaracolada de menino. O senhor Weirenfels é agora o seu tutor, e você deve respeitá-lo e obedecer a ele. Seja gentil, aplicado, e ele será bom para você. Uma conde Requenstein precisa estudar, para ser um dia um brilhante oficial. Você não pode ser um ignorante que não sabe ler nem escrever. O conde calou-se e, empalidecendo, recostou-se no encosto da poltrona. Gottfried aproximou-se rapidamente e, afastando Tancredo, disse. Veja como o seu comportamento entristece o seu pai. Você não tem vergonha de chorar desse jeito? Um garoto desse tamanho chorando porque deve estudar. Que vergonha! Venha. Tancredo quis resistir, mas, deparando com o olhar calmo e enérgico do seu novo tutor, baixou a cabeça, deixou-se pegar pela mão e, obedientemente seguiu Gottfried. Chegando em seu quarto, Gottfried, com a mesma tranquilidade que aparentemente incutia respeito ao seu pupilo, ordenou-lhe que abrisse a porta trancada. Após um momento de dúvida, Tancredo tirou a chave do bolso e, calado, com o olhar sisudo, entregou ao criado.
A porta foi imediatamente aberta. Gottfried entrou no dormitório e ficou novamente surpreso com a forração de cetim azul claro das paredes e dos móveis. Uma grande cama, enfeitada de rendas, estava numa elevação coberta por peles. A moldura de prata maciça do espelho da cômoda tinha 2 cupidos segurando velas. Gottfried sentiu-se mal ao entrar no quarto, e perguntou ao criado se aquela decoração do quarto do filho fora ordenada pelo conde. Não respondeu o criado. O senhor Tancredo insistiu em ficar nos quartos da condessa, e como o conde nunca entra aqui, o encarregado reservou para o senhor o boudoir e o banheiro. Na mesma tarde, durante o jogo de xadrez com o conde, Gottfried pediu-lhe autorização para ocupar junto com seu pupilo um outro recinto, mais adequado ao garoto. Naturalmente respondeu o conde, escolha os quartos que quiser. Darei ordens ao encarregado para preparar tudo conforme sua indicação. No dia seguinte, após examinar o castelo, Gottfried escolheu 4 quartos contíguos com a parte central do prédio renascentista. Um dos quartos saía para um amplo terraço que levava ao jardim. Tancredo ficou zangado com aquela mudança. Não ousou declarar sua insatisfação, pois seu tutor incutia-lhe um medo involuntário, mas dentro dele fervia uma raiva reprimida que na primeira oportunidade explodiu. Isso aconteceu no 3º dia após a mudança para os novos aposentos. Eles estavam na sala de aula, junto ao terraço. Gottfried estava sentado próximo à janela e lia o jornal. Tancredo, parado na porta do terraço, com o livro na mão, batia no vidro com irritação em vez de estudar. Entrou o criado e colocou na mesa um grande pacote de cadernos. Leve daqui este lixo e vá para o inferno, gritou Tancredo, olhando de lado para os inimigos de sua paz. Notando que o criado não dera nenhuma atenção às suas palavras, Tancredo ficou vermelho, quebrou com um chute o vidro do balcão, correu até a mesa e, agarrando um caderno, jogou-o no criado cobrindo-o de uma torrente de palavrões. Gottfried, que assistia à cena em silêncio, levantou-se e, sem se irritar, mas como alguém com um poder total, pegou o pequeno conde pela orelha, colocou de joelhos e disse: pegue os cadernos e coloque-os em ordem. Enquanto não o fizer, não vai almoçar. Esse tratamento e ameaça levaram o garoto zangado à fúria extrema. Com gritos de águia, ele levantou-se de supetão, jogou-se sobre o criado, bateu-lhe com socos e pontapés, agarrou-o pelo colete, arrancou-lhe um bolso, gritando furiosamente: safado, canalha! Quebro-lhe o pescoço se você neste instante não pegar este homem pelo pescoço e jogá-lo para fora desta casa. Se me obedecer, eu lhe darei 10 taleres. Gottfried, percebendo que era preciso aplicar medidas enérgicas e cortar o mal pela raiz, pegou uma vareta de bambu, flexível como chicote, e, antes que o pequeno conde pudesse esperar algo semelhante, foi agarrado e submetido a um castigo exemplar. Em vão tentou escapar da mão de ferro que o segurava. Sua força e teimosia foram suplantadas e resultaram numa enxurrada de lágrimas. Pela primeira vez a criança teimosa foi vencida. Para deixar seu aluno meditar sobre a severa lição aplicada, Gottfried deixou-o almoçar sozinho num dos quartos. Mas quando voltou aos seus aposentos, após almoçar com o conde, não encontrou Tancredo. Ele fugira e ninguém conseguia encontrá-lo. Ele deve ter ido à casa do juiz, disse Pedro. Que juiz? O juiz distrital, Lindner. Ele vive na aldeia de Reckenstein, do lado oposto do parque. Tem muitos filhos da mesma idade do pequeno conde e o senhor Tancredo gosta de ir lá. Gottfried pegou o chapéu e o sobretudo e, após informar-se do caminho, foi procurar seu aluno. O tempo estava maravilhoso. Um pequeno portão lateral de grades de bronze foi aberto e Gottfried entrou numa alameda de carvalhos e tilhas no fim da qual viam-se casas de um grande povoado e o alto campanário da igreja.
Uma menina tricotando sentada na soleira da porta da primeira casa indicou-lhe gentilmente a casa do juiz que se encontrava do outro lado da rua, um pouco afastada e cercada por um lindo jardim e pomar. Uma grande varanda revestida por parreiras, cortinas brancas e maravilhosas flores em todas as janelas dava àquela aconchegante residência uma aparência fresca e graciosa. Diante da varanda, 2 garotinhos de 7 e 9 anos brincavam com um cavalo de madeira, uma menina de 5 anos enfiava frutinhas vermelhas numa longa linha. "Seus pais estão em casa?" perguntou Gottfried, cumprimentando amigavelmente as crianças. "Meu pai saiu", respondeu o menino mais velho, tirando da cabeça o chapéu de palha. "Mas minha mãe está no jardim com Tancredo. Ele não quis brincar conosco e mamãe mandou-nos sair." O rapaz foi pela alameda indicada e logo viu um caramanchão à sombra do qual estava assentada num banco uma jovem mulher de vestido escuro e avental branco. Abraçando Tancredo, que apertava a cabeça contra o seu peito, ela falava baixinho com ele, aparentemente tentando acalmá-lo. Notando o visitante que a cumprimentou, a senhora Lindner estendeu-lhe a mão e perguntou amistosamente: "O senhor provavelmente veio buscar o pequeno Fujão?" "Sim, minha senhora. Mas, se me permitir, vou descansar aqui um pouco." Tancredo levantou-se rapidamente e, olhando para Gottfried, pôs as 2 mãos na cabeça e gritou com desespero cômico: "Não posso fugir nem para cá para me salvar da tirania. Ah, se minha mãe soubesse como estou infeliz e como estão me judiando, ela não me entregaria. Odeio a todos naquele castelo, ao meu pai e ao senhor que lhe chama de amigo e a quem incumbiu de me matar." "Tancredo, não fale assim de seu pai e de seu tutor", interrompeu a senhora Lindner. "Estou falando do meu carcereiro, do meu algoz", replicou o garoto indomável. "Cale-se. Não quero ouvir mais nada. Vá brincar com Conrado e François. Vá, seja bom menino. Você me promete?" Tancredo vagarosamente foi ter com as outras crianças. Gottfried sentou-se no banco, de cima do qual a senhorita Lindner tirou uma cesta de roupa infantil e um molho de chaves. "Que tarefa dura a sua, Sr. Weirenfels." "Tancredo tem um caráter difícil", disse ela. "É uma criança infeliz e abandonada. Para a mãe, ele sempre foi um brinquedo, objeto de sua fantasia e de seus caprichos. Além disso, a cabeça das babás francesinhas que cuidavam dele estava eternamente ocupada por intrigas. Tancredo sempre gostou de vir aqui, as governantas aproveitavam disso e, deixando-o comigo, ocupavam-se livremente de seus casos amorosos." "Pois é. A situação dessa criança é triste", disse Gottfried, tirando o chapéu e passando a mão pelo cabelo, "mas também é muito difícil para o conde. Ele, aparentemente, adora o filho. Mas, claro, Tancredo é um retrato vivo da condessa que o conde endeusava. Falando francamente, ela é uma mulher incomparavelmente linda, mas ao mesmo tempo vazia e mundana. O conde deve ter lamentado muitas vezes a morte de sua primeira esposa, amorosa e dócil. O conde teve filhos do primeiro casamento. A falecida condessa Hilda deixou-lhe um filho, o conde Arno, que hoje deve ter uns 21 anos. Suas enormes propriedades são vizinhas das terras de Requenstein. Tancredo nunca me falou do irmão. Ele nunca o viu. Todos neste país sabem da divergência familiar que surgiu em consequência do segundo casamento do conde. Seus sogros estavam vivos na época e foram decididamente contra esse enlace, mas mesmo assim o casamento aconteceu. Os avós, então, pegaram o pequeno Arno e levaram-no para a capital, onde recebeu educação. Desde aquela época ele nunca mais viu o pai. Com a morte do conde de Arnoburg, o conde Willibald foi afastado da tutela do filho, e nem mesmo a separação da condessa Gabriele levou o conde a aproximar-se do filho. A chegada do juiz interrompeu o relato de Gertrudes Lindner.
Ela entrou na casa para mandar servir café. A conversa entre os homens passou para outros temas. Gottfried sentiu-se muito bem naquela agradável família e transmitiu ao juiz e à sua esposa tanta simpatia que, quando começou a se despedir para voltar ao castelo com seu monstrinho, teve de prometer visitar com assiduidade os seus novos conhecidos. O rapaz cumpriu de bom grado sua promessa, e algum tempo depois a casa do juiz tornou-se para ele ainda mais atraente. Certa manhã, quando chegou com Tancredo para convidar Conrado e François a ir com eles catar cogumelos na floresta, ficou muito surpreso ao ver na varanda uma jovem desconhecida que ajudava a senhora Lindner na preparação de conservas. Era uma moça de uns 17 anos, seus cabelos castanho claros e o rosto dócil e agradável com lindos olhos azuis expressavam inocência e bondade. A esposa do juiz apresentou-a, dizendo que era sua sobrinha Gisele, filha do irmão mais velho de seu marido e que tinha vindo morar com eles para ajudá-la nos afazeres do lar. Logo notando que Gisele era tão culta quanto bonita, Gottfried sentia cada vez mais prazer em sua companhia. Passaram-se alguns meses e a situação de Gottfried melhorou ainda mais. Sua energia e atividade fizeram o coração do conde inclinar-se ainda mais por ele. Após algumas cenas violentas, castigos doloridos e passagens a pão e água, Tancredo foi domado. Ele passou a obedecer, mesmo contra a vontade, e o olhar calmo e severo de seu tutor tinha sobre ele um poder contra o qual não podia lutar. Submetido a um regime salutar, racionalmente ocupado com estudos e exercícios físicos, levantando e indo deitar em horas estabelecidas, o menino ficou mais bonito e saudável. A palidez do rosto mudou para corado, ele cresceu e desenvolveu-se visivelmente. A Gottfried restava somente combater sua preguiça e a inimizade oculta que o menino demonstrava a cada oportunidade que surgia. O conde estava entusiasmado com a visível melhora no comportamento e no estado físico de Tancredo e cada vez mais se apegava a Gottfried, que realmente era seu braço direito, ajudante nos negócios e procurador no sentido total do significado desta palavra. Tancredo foi ensinado a preparar suas lições e brincar sem barulho no quarto contíguo ao gabinete do pai, enquanto o conde e Gottfried jogavam xadrez, liam ou falavam de negócios. Mas isso não impedia o rapaz de vigiar seu pupilo, observar seus jogos, ouvir suas conversas com o seu melhor amigo Eugênio Folquimar, filho do fazendeiro vizinho. Esse menino, 3 ou 4 anos mais velho que Tancredo, era tanto aplicado, respeitoso e comportado quanto o pequeno Requinstein era preguiçoso, mal educado e irascível. Apesar da diferença de idade e caráter, Eugênio apegou-se ao seu pequeno amigo e tinha sobre ele uma boa influência. Tancredo, que gostava muito dele, obedecia a essa influência melhor do que as ordens do tutor. O conde incentivava aquela amizade e muitas vezes o pequeno Folquimar passava semanas no castelo Requinstein. Gottfried recebia as informações principais de tudo que se referia à gestão da propriedade. Logo notou sérios problemas na administração das florestas e nas operações do moinho a vapor recentemente instalado. Informou isso ao conde e ajudou a coibir esses abusos e restabelecer a ordem. Grato, o conde introduziu o rapaz ainda mais em seus negócios, dobrou seu salário e declarou que tão logo seu filho entrasse na escola militar ele nomearia Gottfried o principal gestor de seus negócios. Werenfels sentia-se tranquilo, feliz e passou a sonhar com o futuro. Notou que Gisele tinha por ele mais do que uma simples simpatia e ele próprio afeiçoou-se àquela linda e adorável moça. Gottfried dizia a si mesmo que quando fosse o encarregado geral, estaria em condições de adquirir uma propriedade. Gisele, simples, trabalhadora e boa dona de casa, poderia ser a esposa de que precisava. Uma dedicada filha para sua velha mãe e mamãe e tutora para a pequena Lília. Mas a infelicidade ensinaram a ser cuidadoso, e ele não se permitiu despertar no coração de Gisele esperanças que poderiam não se realizar por circunstâncias quaisquer.
Decidiu então não se declarar enquanto seu futuro não estivesse definitivamente garantido. Certa manhã, quando Verenfels chegou ao gabinete do conde para este assinar alguns documentos de negócios, encontrou-o sentado próximo à janela com uma carta na mão e completamente absorto em pensamentos. Gottfried deixou os documentos na mesa e se preparava para sair em silêncio, quando o conde levantou a cabeça e chamou-o. Recebi uma notícia que me alegra e espanta e, ao mesmo tempo me traz muitas recordações. O conde dobrou lentamente uma grande folha de papel enfeitada com um brasão. Meu filho Arno, prosseguiu ele, escreveu uma carta muito amigável informando que logo virá me visitar e pedindo para esquecer tudo o que nos separava tão inutilmente. Fico feliz, conde, que tenha acabado esse pesar muito no seu coração de pai. Mal entendido que deveria a voz e o olhar do rapaz expressavam a mais sincera simpatia. Agradeço-lhe, Verenfels. Sente-se aqui, vamos conversar. Não gosto de falar sobre este triste passado, mas sinto por você respeito e amizade e vou contar-lhe em poucas palavras o que aconteceu. Para que compreenda melhor, devo voltar no tempo da história da família, quando no século XIV a nossa linhagem dividiu-se em dois ramos. O ramo principal, por meio do casamento de seu representante com uma rica herdeira de uma alta linhagem, foi chamado de Requenstein-Marnoburg, enquanto o ramo inferior, ao qual pertence o castelo em que nos encontramos, recebeu o nome de Requenstein. Com o passar dos séculos, inúmeras divergências dividiram esses dois ramos e o principal assumiu definitivamente o nome de Arnoburg. Da velha linhagem sobraram somente dois representantes, eu e Hilda, filha única do conde Arnoburg. Ficou decidida nossa união pelo matrimônio e combinado que o nosso primeiro filho seria chamado conde Requenstein e o segundo receberia e eternizaria a família de sua mãe, herdando o castelo e a maior parte das propriedades pertencentes a ele. O meu casamento com Hilda, apesar de realizadas por obrigações familiares, foi muito feliz e, para mim, foi uma grande desgraça perder a esposa depois de 10 anos de casado. Ela me deu um único filho, Arno. Devo acrescentar neste ponto que durante a minha estada na capital, onde servi na cavalaria, fiz amizade com um jovem oficial, o conde de Velar, um homem muito simpático mas que se apaixonava facilmente. Um amor infeliz estragou sua carreira. Apaixonou-se por uma jovem atriz, linda como um anjo, e casou-se com ela. Esse ato privou-o da carreira militar e do direito à herança, que passou para o seu primo. Ele foi para a reserva e eu o perdi de vista. 2 anos após a morte de minha mulher recebi de repente uma carta de Velar, onde ele me comunicava que estava infeliz no casamento e que morava no interior sobrevivendo com o que sobrou de seus bens. Sentindo a aproximação da morte, ele me implorava adotar a sua única filha, uma menina de 15 anos que morava numa pensão. Rapidamente fui até onde ele estava, jurei cuidar de sua filha e fechei-lhe os olhos quando morreu. Depois, fui ver minha pupila. Esse encontro decidiu a minha sorte. Gabriela era tão bonita quanto a mãe dela, eu me apaixonei e decidi casar-me com ela. Essa decisão provocou forte descontentamento na minha família. Eles não podiam perdoar-me por ter esquecido Hilda e dar uma madrasta para o meu filho. Um encontro ocasional provocou um profundo ódio de minha sogra por Gabriele. Tiraram Arno de mim quase à força e o nascimento de Tancredo provocou um verdadeiro furacão. O pensamento de que o filho da mulher odiada levaria o nome de Arnoburg deixava furiosa minha sogra. Arno era educado em Berlim em um ambiente hostil à minha pessoa e chamava-se Arnoburg. Fizeram-nos servir na marinha para mantê-lo longe de mim e, após a morte dos avós, ele passou a viver com a tia na Suécia. Agora ele completou 21 anos e vem para tomar posse de suas propriedades. Eu não contava mais vê-lo, pois nunca deu um único passo para a nossa aproximação. Sua carta inesperada trouxe-me grande alegria. Anseio abraçá-lo e espero que seja um amigo de Tancredo quando eu não mais existir.
Meu amigo, toque a campainha para que chamem o encarregado. É preciso preparar quartos para o filho pródigo que, aliás, é muito mais rico do que eu. Comparado ao irmão, Tancredo parece um pobre. Capítulo 2. Arno e sua madrasta. 2 semanas depois, o conde recebeu um telegrama que o deixou muito preocupado. Arno me comunica, disse ele a Gottfried, que amanhã, às 9 horas da manhã, estará na estação. Peço-lhe, meu caro Verenfels, ir junto com Tancredo à estação para encontrá-lo. Não estou em condições de encontrar meu filho numa multidão de gente estranha. Mas ele ficará feliz em ver o pequeno irmão e você, sobre quem escrevi a ele diversas vezes. Tancredo, radiante de felicidade por ir encontrar o irmão que não conhecia, levantou-se mal raiou o dia e somente se acalmou quando sentou na carruagem. Não menos impaciente, ainda mais feliz estava o velho caçador do conde, Antônio, que servia há 30 anos em Requenstein. Arno nascerá diante de seus olhos e o fiel criado guardará uma indelével lembrança sobre a bondade do seu jovem senhor e sobre o seu bom caráter. Com o rosto radiante, ele sentou na boleia e tanto apressou o cocheiro que eles chegaram na estação meia hora antes. Quando o trem parou, Gottfried pegou o seu pupilo pela mão e foi andando com ele ao longo dos vagões, tentando adivinhar na multidão de passageiros aquele a quem esperavam. De repente viu que Antônio, adiantando-se a ele, com lágrimas de alegria nos olhos beijava a mão de um jovem alto que desembarcava do vagão de primeira classe. Mas, mesmo sem aquela indicação, Verenfels reconheceria Arno pela sua semelhança com o pai. Exatamente assim estava a imagem do conde Vilibaldi no grande retrato pintado no ano em que completou a maioridade. A mesma figura alta e esguia, os mesmos olhos escuros, bondosos e dóceis, os mesmos cabelos castanhos e a mesma elegância aristocrática em todo o seu ser. Cumprimentando amigavelmente o velho criado, ele viu Tancredo, que corria para ele de braços abertos. O jovem conde de repente empalideceu, parou e passou a mão pela testa. Em seguida, recompondo-se rapidamente, inclinou-se para o menino e beijou-o várias vezes com ternura. Sem largar a mão do seu pequeno irmão, ele aproximou-se de Gottfried e cumprimentou-o com amabilidade. Meu pai, disse ele, escreveu-me sobre o quanto nós lhe devemos, Sr. Verenfels, e tenho pelo senhor uma grande simpatia. Espero que passemos momentos alegres em Requenstein. Estive tantos anos longe de meu pai, que agora devo me esforçar para cuidar dele o quanto for possível. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Inicialmente Tancredo tomou conta inteiramente do irmão, não parava de tagarelar e fazer perguntas. Arno mal conseguia respondê-las e olhava-o com um jeito particularmente introspectivo e carinhoso. Mas, à medida que se aproximavam de Requenstein, uma grande quantidade de lembranças despertou na memória de Arno. Absorto pela visão do que se passava ao seu redor, ele passava o olhar de objeto em objeto e afirmava alegremente: conheço cada casebre, cada árvore e cada pedra daqui. Que felicidade voltar novamente ao lar paterno. Vendo o irmão absorto em lembranças, Tancredo calou-se. Cansado da viagem e das emoções, ele encostou-se nas almofadas da carruagem, e com a capacidade inata das crianças de se adaptar em qualquer lugar, adormeceu em sono profundo. Gottfried cobriu o garoto com uma manta e quando voltou ao seu lugar, Arno disse-lhe: meu pai escreveu-me o quanto de paciência e trabalho lhe custou para disciplinar Tancredo. Eu realmente não posso entender de quem ele adquiriu esse difícil caráter. Ele é uma criança inteligente e muito bem dotada, mas preguiçosa, insolente e demasiadamente manhosa. A mãe estragou-o. A mãe estragou-o, repetiu Arno, espantado e enrubescendo. Creia-me, Sr. Verenfels, isso não é verdade. Pode ser que ela tenha sido fraca com ele, como uma mulher demasiadamente jovem para ser uma mãe racional. Na minha opinião,
Meu pai não devia ter concordado com a separação da esposa e do filho. Entretanto, devo lhe dizer que quanto mais olho para Tancredo, mais fico pasmado com sua incrível semelhança com a mãe. Eles têm o mesmo rosto. Então o senhor conhece a condessa? Perguntou surpreso Gottfried. Eu pensava que o senhor jamais a tinha visto. Eu a conheci inesperadamente em Paris, onde passei os últimos 3 meses. Ambos ficamos surpresos, ao saber que éramos parentes tão próximos. E ao conhecer a minha madrasta, entendi por que meu pai se apaixonou por ela. Um sorriso forçado passou pelos lábios de Arno e um rubor passageiro tocou rapidamente o seu rosto. Somente a minha inexperiência infantil pôde me obrigar a desaprovar esse ato inteiramente ilegal. Devo endireitar muita coisa com o meu pai. Mas, diga-me, Sr. Verenfels, a saúde dele está realmente tão ruim como ele me escreveu. O conde sente-se mal, e a apatia que tomou conta dele envelheceu prematuramente. Isso irá mudar. Meu pai será feliz novamente. Lá está Requenstein! Exclamou Arno. Seus olhos brilhavam e, abrindo a janela, ele olhava gulosamente tudo ao seu redor. O encontro do pai com o filho emocionou muito a ambos. Eles se abraçaram por muito tempo e o conde não conseguia parar de olhar o jovem rapaz que lhe lembrava tão vivamente a própria juventude e também a boa e amorosa mulher que lhe dera tanta felicidade. Arno espantou-se com a mudança ocorrida no conde e com sua aparência doentia. Com lágrimas nos olhos, pegou a mão do pai e apertou-a contra os lábios. Perdoe-me, pai, pela infelicidade que lhe causei por minha ignorância da vida. Agora você terá em mim um filho duplamente dedicado. O jovem rapaz cumpriu sua palavra. Com persistência e amor, arrancou o pai da apatia que o irritava, acostumou a longos passeios a pé e a cavalo, levava-o a visitar os vizinhos e convidava-os ao castelo. Resumindo, conduziu tão bem o caso que após 2 meses de regime intensivo, o conde Vilibaldi mudou completamente. Sua figura encarquilhada endireitou-se, a palidez doentia foi substituída por um rosto com frescor e seus olhos escuros adquiriram antigo brilho. O próprio conde estava surpreso consigo mesmo e chamava Arno de feiticeiro. O jovem conde mantinha também as melhores relações com o irmão e Gottfried. Gostava e mimava Tancredo, mas sem quebrar a disciplina rígida estabelecida pelo tutor disciplinador. Deste último tornou-se amigo. Sabendo pelo pai a triste história do barão Verenfels, esforçava-se de todas as formas para facilitar a dura situação daquele jovem simpático e orgulhoso. Era metade de maio. Arno havia se ausentado por ocasião de assumir a posse da herança. Retornando a cavalo de Arnoburg, ele foi ter com o pai. O conde Vilibaldi havia voltado do passeio e lia jornal, sentado em seu quarto. Informando-lhe todos os detalhes de sua viagem, o jovem conde de repente cortou o assunto e disse, preocupado: Papai, preciso entregar-lhe uma carta cuja resposta está sendo esperada com enorme ansiedade. De que carta você está falando? Isso me deixa curioso. Com a mão levemente trêmula, Arno puxou do bolso uma carteira, tirou de dentro um envelope perfumado selado com um brasão e entregou-o ao pai. O conde empalideceu imediatamente e sua mão estendida caiu. O que significa isso? De onde você pegou uma carta de Gabriele? Estou reconhecendo sua caligrafia, balbuciou ele, ofegando. Ela própria me deu para entregá-la a você. Então você a viu? Mas onde? Neste inverno, em Paris, respondeu Arno, com certo embaraço. Encontramo-nos por acaso. Mas depois conversei com ela e percebi que seu arrependimento é tão profundo e seu amor por você é tão sincero que considerei como obrigação trazer esta carta. Seu amor por mim? Repetiu o conde com amarga ironia. Que mentiras contou-lhe esta pérfida mulher,
que me traiu e abandonou-me. O rosto do jovem conde explodiu e com voz levemente trêmula ele objetou. Pai, você não estaria sendo demasiadamente severo rotulando com palavras tão pesadas a imprudência de uma jovem e inexperiente mulher? Gabriele realmente ofendeu com sua leviandade, mas não a acho capaz de um ato desonesto. E me parece que, apesar de tudo, você deveria ler esta carta. Insistentemente colocou o envelope na mão do pai e afastou-se por discrição até a janela. O conde vacilou por alguns instantes. Suas mãos nervosamente trêmulas pareciam recusar-se a abrir a carta. A lembrança de tudo o que aquela mulher fizera ao sofrer e o que os separara, queimava-o por dentro. Por fim, num gesto brusco e decidido, ele abriu o selo. Arno, chamou ele, instantes depois. O jovem conde, que estava parado, encostado no vidro imerso em pensamentos, aproximou-se rapidamente tentando adivinhar pelo rosto emocionado do pai a sua decisão. Pegue e leia. Depois quero a sua opinião, pois você já é um homem maduro, disse o conde entregando-lhe a carta que Arno pegou com certo constrangimento. Perturbado por sentimentos contraditórios, ele começou a ler a missiva de Gabriele para o marido ofendido. A carta estava muito bem escrita e cheia de amor, submissão e arrependimento. Perdoe-me pelo mal que lhe fiz com a minha criminosa superficialidade. Permita que eu volte para cuidar de você e dissipar os meus enganos. Não seja cruel. Vilibaúde, pois você me amava. Será que este sentimento morreu e você permanecerá surdo à minha súplica? Ah, se você soubesse como me sinto solitária. Como anseio voltar para você e para os meus filhos, pois Arno conquistou meu coração graças à sua bondade e nobreza. Ele é realmente seu filho de coração. Quando o encontrei, entendi que somente a você, o único e primeiro amor da minha inocente juventude, pertence o meu coração. Apesar dos erros e distrações que obscureceram este sentimento. Concluindo, ela falava da ansiedade e da terrível preocupação com que aguardava a decisão do seu destino. O perdão ou a condenação. Com a cabeça ardendo e respirando pesadamente, Arno colocou a carta na mesa. Uma infinidade de sentimentos agitavam-se em sua mente. Então fora ele que despertara no coração de Gabriele o amor adormecido? Ela ainda amava o seu pai e desejava voltar aos seus braços e ter o seu amor. Uma tristeza indefinida apertou o coração do jovem rapaz ao lembrar a encantadora mulher que o conde tanto amava e da qual sentia ciúme. Oh, agora ele entendia aquele sentimento. Mas sua agitação interior foi curta. A natureza honesta e nobre de Arno soprou-lhe o que devia fazer. Era sua obrigação devolver a paz à família. A felicidade do pai de Gabriele deveria ser a sua felicidade. Pai, acredito que perdoar é um dever de cristão, disse ele com brilho no olhar, e que esta jovem mulher ficou demasiado tempo sozinha exposta às tentações e aos perigos. O lugar de Gabriele é sob o teto de seu marido, ao lado do filho. Não a rejeite. Com lágrimas nos olhos, o conde puxou Arno para si e deu-lhe um longo e terno abraço. Você é o gênio da paz, como foi a sua dócil e santa mãe, disse ele. Gabriele deixou a sua defesa em boas mãos. Deus queira que o seu arrependimento seja sincero e a sua volta traga-nos felicidade como você espera. Vou escrever-lhe que, se ela quiser, pode voltar. E agora, já que resolvemos esta questão, conte-me, meu filho. Onde e como a encontrou? Cheguei a Paris no início de janeiro. Trazia comigo uma carta de titia para o seu neto Magnus, um jovem muito simpático que fazia parte da embaixada sueca. Ele me mostrou a famosa cidade. Pedi-lhe que me apresentasse em casas de família. Magnus disse-me que em breve, num dos salões do mundo das altas finanças, seria realizado um baile à fantasia, onde estaria reunida a alta sociedade. Ele prometeu conseguir um convite para mim,
o que me permitiria escolher as famílias que eu gostaria de conhecer. Chegamos ao baile, ambos fantasiados. Inicialmente, fiquei impressionado com o luxo férico da decoração e com a riqueza e o bom gosto dos trajes. Quando esse interesse inicial foi satisfeito, eu quis ser apresentado a alguém. Percebi no meio da multidão uma dominó branca, que imediatamente tomou conta de toda a minha atenção. Devo lhe dizer que gosto demais de mãos bonitas. As mãos da dominó brincavam negligentemente com o leque, e a luva branca daquela mão pequena, como de criança, desenhava-se de uma forma tão elegante que eu não conseguia desviar os olhos. Sob a capa semi-aberta de cetim, aparecia um traje de rainha Margot, que também era branco e bastante rico. Eu não perdi a desconhecida de vista. Ela passou para o jardim de inverno, onde naquele instante não havia ninguém, além de uma dominó negra, cuja pose e cujo isolamento expressava um completo enfado. Tia Lucy, disse ela, sentando-se ao lado da triste figura, como a senhora pode ficar enfadada numa recepção tão linda? Vim aqui para me refrescar, escapei do gordo barão e vou tirar a máscara. Ela tirou a máscara e enxugou com um lenço o rosto ruborizado. Oculto pelas árvores, Kua olhava e pensava estar vendo uma moça de 18 anos de adorável beleza. Quando ela voltou para o salão, aproximei-me dela cantarolando. Mais branco que o arminho branco. Você se engana, Raul. Sou branca só externamente, respondeu a moça. Parece que você quer assustar-me, respondi, convencendo-me de que o seu coração é da cor das suas madeixas negras. Ela riu. Você pode estar certo e começou a pensar que me conhece. Dei-lhe o braço e, conversando alegremente, misturamo-nos na multidão. Por fim, ela pediu-me para levá-la ao jardim de inverno, junto de sua velha parente. Disse que estava morrendo de sede, tirou a máscara e propôs que eu seguisse o seu exemplo. Para dar um paradeiro naquele nosso mútuo incógnito, apressei-me a obedecer a ela, mas, quando ela ouviu o meu sobrenome e olhou-me no rosto, soltou um grito e deixou-se cair sobre as almofadas, pálida como a morte. O que a senhora tem? Perguntei, assustado. Não poderia imaginar que o meu nome e rosto lhe causassem tanto sofrimento. Ela levantou-se e, com uma estranha expressão, olhando-me nos olhos, pronunciou. Eu não estava preparada para reconhecer no senhor o meu filho. Sou Gabriele, condessa de Requenstein. Aquelas palavras quase me derrubaram. Na minha cabeça, como uma tempestade, agitava-se o pensamento de que aquela mulher com a aparência de uma menina de 18 anos era minha madrasta, que lhe custou, meu pai, um duelo e que ofendeu a honra do nosso nome. Provavelmente, esses pensamentos refletiram-se em meu rosto, pois ela disse com amargor. O senhor me odeia e condena pelas aparências, como o fez seu avô. O senhor não pode perdoar a seu pai por ter me dado seu nome. Para mim foi suficiente conhecê-la para entender os sentimentos de meu pai e perdoá-lo, murmurei. Ela estendeu-me a mão e disse com lágrimas nos olhos. Se o senhor está sendo sincero, então, Arno, venha visitar-me. Precisamos ter uma conversa. Resta pouco para acrescentar ao que foi dito. Estive na casa dela e me convenci de que o seu arrependimento do passado é sincero, que ela o ama e anseia pelo seu perdão. Prometi-lhe que promoveria as pazes entre vocês e que faria de tudo para reuni-los novamente. A providência arranjou essa estranha coincidência, disse Willibaud, apertando a mão do filho. A partir desse dia, tudo começou a se modificar no castelo. O conde visivelmente começou a ter interesse pela vida e, a julgar pelos preparativos que se realizavam nos aposentos da condessa, notava-se que o amor pela bela esposa calava fundo no coração do marido. Ele escreveu-lhe uma carta e recebeu uma resposta cheia de alegria e gratidão.
Gabriele comunicava que colocaria em ordem os seus afazeres em Paris e em 3 semanas chegaria a Requenstein. Não ajudava o pai, mas também passava bastante tempo em Arnoburg, onde queria residir e promover festas em honra de sua madrasta. Lá também tudo estava sendo renovado e adquiria uma aparência festiva para receber a fada que somente com um sorriso transformara em um filho obediente o jovem rapaz que crescera como seu inimigo. Somente Gottfried, ao saber sobre a volta da condessa, sentiu um desgosto e uma irritação parecidos com a repulsa. Não conseguindo encontrar explicação para aqueles sentimentos, decidiu evitar aquela mulher o quanto possível. Parecia-lhe que a chegada dela prenunciava algo ruim. Logo percebeu que, apesar da aparência despreocupada e alegre, Arno encontrava-se numa irritação febril, numa tensão que não deixava em paz. Gottfried apegara-se sinceramente àquele simpático rapaz e um temor apertava seu coração. E se Gabriele for tão leviana, pensava ele, a ponto de começar a brincar com os sentimentos de seu enteado? Que tristes e trágicas complicações resultariam disso no futuro. Tancredo, pelo contrário, estava satisfeitíssimo. Ele acreditava que a chegada da mãe poria um fim às aulas obrigatórias e a todos os castigos. Conhecendo sua cega admiração, o menino não tinha dúvidas de que ela afastaria dele tudo o que lhe fosse desagradável. A véspera do dia de chegada da condessa passou em febril atividade. Em seus aposentos realizavam-se os preparativos finais. Plantas exóticas transformaram o seu terraço num perfumado bosque e o conde, ajudado por Arno, enfeitou o toucador e o boudoir com uma infinidade de berloques caros. Era início de junho. O tempo estava muito bom e quente, mas à tarde o céu cobriu-se de nuvens e caiu uma forte tempestade. Mas, que azar, disse o conde, vendo as árvores envergando no vento e a chuva inundando as alamedas. Esta chuva mal-vinda prejudicou as flores e Gabriele vai vê-las completamente mortas. Espero que isso não seja de mau agouro, acrescentou, e seu rosto imediatamente ficou soturno. Depois de pôr Tancredo para dormir, Werenfels foi para seu quarto e sentou-se próximo à janela. O céu estava sem estrelas e negro, a chuva não parava e o trovão ainda se ouvia ao longe. Uma certa inquietude e uma tristeza inexplicável apoderaram-se dele. Parecia-lhe que haviam chegado ao fim sua vida calma e as modestas esperanças que lhe deu Requenstein, que a partir de amanhã começaria algo novo e difícil, uma luta extenuante entre a fraca e caprichosa mãe e sua disciplina que ele considerava um dever. Triste e desolado, deitou-se, mas um terrível pesadelo perseguiu-o por toda a noite. Parecia-lhe que uma força estranha contra sua vontade arrastava-o com incrível velocidade para uma nuvem cinzenta. À medida que se aproximava da nuvem, esta se transformava num castelo gótico, com muros enegrecidos, cercado de torres endentadas e torrezinhas com balcões entalhados. As janelas, algumas com arcada pontiaguda, outras com amplos quadros, misturavam-se na parede da fachada. O saguão principal, de aparência funesta e enfeitado por um brasão, conduzia ao interior do castelo. Para sua surpresa, Gottfried reconheceu naquela edificação espectral o castelo Arnoburg. De repente, uma nuvem negra apareceu girando de uma das torres e apesar da aparência despreocupada e alegre, Arno encontrava-se numa irritação febril, numa tensão que não deixava em paz. Gottfried apegara-se sinceramente àquele simpático rapaz e um temor apertava seu coração. E se Gabriele for tão leviana, pensava ele, a ponto de começar a brincar com os sentimentos de seu enteado? Que tristes e trágicas complicações resultariam disso no futuro. Tancredo, pelo contrário, estava satisfeitíssimo. Ele acreditava que a chegada da mãe poria um fim às aulas obrigatórias e a todos os castigos. Conhecendo sua cega admiração, o menino não tinha dúvidas de que ela afastaria dele tudo o que lhe fosse desagradável. A véspera do dia de chegada da condessa passou em febril atividade.
Em seus aposentos realizavam-se os preparativos finais. Plantas exóticas transformaram o seu terraço num perfumado bosque e o conde, ajudado por Arno, enfeitou o toucador e o boudoir com uma infinidade de berloques caros. Era início de junho. O tempo estava muito bom e quente, mas à tarde o céu cobriu-se de nuvens e caiu uma forte tempestade. Mas, que azar, disse o conde, vendo as árvores envergando no vento e a chuva inundando as alamedas. Esta chuva mal-vinda prejudicou as flores e Gabriele vai vê-las completamente mortas. Espero que isso não seja de mau agouro, acrescentou, e seu rosto imediatamente ficou soturno. Depois de pôr Tancredo para dormir, Werenfels foi para seu quarto e sentou-se próximo à janela. O céu estava sem estrelas e negro, a chuva não parava e o trovão ainda se ouvia ao longe. Uma certa inquietude e uma tristeza inexplicável apoderaram-se dele. Parecia-lhe que haviam chegado ao fim sua vida calma e as modestas esperanças que lhe deu Requenstein, que a partir de amanhã começaria algo novo e difícil. Uma luta extenuante entre a fraca e caprichosa mãe e sua disciplina que ele considerava um dever. Triste e desolado, deitou-se, mas um terrível pesadelo perseguiu-o por toda a noite. Parecia-lhe que uma força estranha contra a sua vontade arrastava-o com incrível velocidade para uma nuvem cinzenta. À medida que se aproximava da nuvem, esta se transformava num castelo gótico, com muros enegrecidos, cercado de torres endentadas e torrezinhas com balcões entalhados. As janelas, algumas com arcada pontiaguda, outras com amplos quadros, misturavam-se na parede da fachada. O saguão principal, de aparência funesta e enfeitado por um brasão, conduzia ao interior do castelo. Para sua surpresa, Gottfried reconheceu naquela edificação espectral o castelo Arnoburg. De repente, uma nuvem negra apareceu girando de uma das torres e cercou-o com uma fumaça sufocante. Tentando escapar dela, ele viu uma mulher que, estendendo os braços, obstruía-lhe o caminho. Ela girava diante dele num traje longo e branco e seus negros cabelos soltos cercavam-no como uma colcha. Ela tinha o rosto de Tancredo, e seus olhos, azuis como centauras, mas brilhantes e agudos como lâmina de aço, pareciam transpassá-lo. Gottfried quis recuar, mas o ser terrível e tentador alcançou-o, encostou-se nele e, como uma cobra, enrodilhando-se em seu pescoço, apertava-o com garras de aço. Debalde ele tentava escapar com o coração constrangido, tremendo de amor e ódio. A aparição levava-o, pisando em alguém que soltava gemidos de dor. Werenfels, horrorizado, voltou a cabeça e percebeu jogados no chão o conde e Gisele, sem sentidos e com a marca da morte estampada no rosto. Mais adiante, Arno, com aparência emocionada e um ferimento no peito, desaparecia no ar. Enlouquecido e fora de si, Gottfried, com um esforço desesperado, livrou-se daquele abraço, flexível, mas resistente, como o abraço da cobra. Deixe-me, não quero você, gritava ele, irritadíssimo. Por instantes a aparição caiu diante dele de joelhos, como em súplica. Mas, quando ele empurrou a sedutora, ela levantou-se com ar ameaçador. Faiscando os olhos e sibilando algo por entre os dentes, levantou a mão e bateu-lhe no rosto com tanta força que lhe perdeu o equilíbrio e caiu no abismo. Arrebentado e em frangalhos, ele finalmente se levantou e viu que estava num quartinho com grades de ferro e a porta fechada não cedia aos seus esforços. Estava numa prisão, e, assim que percebeu isso, ouviu-se uma risada de deboche e uma forte pancada estremeceu as paredes. Tremendo, coberto por um suor frio, Gottfried acordou, sentou-se na cama e murmurou: "Graças a Deus! Foi só um sonho." Ele explicou o pesadelo pela influência da tempestade. Realmente, o tempo piorara e a tempestade voltara com forças renovadas, os raios iluminavam o quarto com a luz sombria, o ribombar do trovão repetia-se ininterruptamente, estremecendo as paredes,
e a chuva mesclada com granizo batia nos vidros da janela. Isso realmente parece um sinal de mau agouro, pensou o jovem rapaz. De manhã o tempo melhorou e os alegres raios de sol iluminaram despreocupadamente o espaço. Quando todos se reuniram para o desejum, o conde estava pálido e queixava-se de dor de cabeça nervosa. A tempestade atrapalhara o seu sono e quando ele adormecera por um instante, um raio cairá sobre o velho carvalho próximo à sua janela. Ele acordara com terrível enxaqueca. Tenho um pedido a lhe fazer, Verenfeus, disse ele, quando levantaram da mesa. Passaram por aqui várias pessoas reportando os estragos provocados pela tempestade nas florestas e no moinho a vapor. Seria difícil para mim verificar tudo isso hoje. Quero que vá em meu lugar e tome as medidas de emergência necessárias. O jovem rapaz concordou, dissimulando a satisfação. Feliz por não ter de estar presente na chegada de Gabriele, decidiu passar todo o dia verificando os estragos, jantar na casa do juiz e retornar somente à noite. Mesmo porque sua presença não era necessária naquela festa familiar. Quando ele saiu, o conde voltou-se para o filho. Arno, você irá com Tancredo receber Gabriele. Com esta minha enxaqueca eu não aguentaria as 3 horas na carruagem. Além disso, é preciso mandar consertar os estragos ocasionados pela tempestade que ferem a vista e que podem causar má impressão à nossa visitante.